presidente Lula também falou sobre a taxa básica de juros da economia. Hoje, passa de 13% ao ano. Ele chamou esse índice de uma vergonha. Foi nesse mesmo evento, durante a posse de Mercadante, no cargo de presidente do BNDES. Confira. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Olha, você viu aí, o presidente convocou os industriais, os empresários, toda a sociedade a cobrar o Banco Central pelo alto nível de juros no país. Segundo Lula, o problema não é a independência do Banco Central, mas a cultura que existe de juros altos no país. Seu Zé, essa situação do presidente Lula junto ao Banco Central, de cobrança, de exigência, a gente vê que o presidente tem essa crítica muito forte a esse nível de juros cobrados no país. Por quê? Esses juros altos é uma barreira, é um impedimento para que a indústria cresça, o comércio cresça, o país cresça, aquela roda da economia possa voltar a girar. O presidente está corretíssimo nessa crítica, nesse enfrentamento que ele está fazendo ao Banco Central. Independência do Banco Central, quando a gente acabou de testemunhar que na virada do ano, quer dizer, em 2022, o fechamento do balanço do Banco Central praticou um errinho de 14,5 bilhões de dólares. Bilhões de dólares, 14,5 bilhões de dólares. Um erro contábil que esse presidente atual veio justificar agora, na tentativa de corrigir. E quem paga por isso? Esse erro contábil deu ao Brasil um superávit comercial absurdo, quando na realidade foi prejuízo. E quem paga a conta pelo aumento de juros? O presidente está corretíssimo e deve fazer esse enfrentamento, porque isso tem que mudar. Vou repassar para você, Amadeu. Quem paga a conta? O presidente, você vê, logo que ele ganhou a eleição, ele tinha um nível de entendimento com o Roberto Campos, né? Era bom, o Roberto Campos foi um dos primeiros a dizer, não, é assim a democracia, está tudo ok. Apoiou quando o Lula anunciou o Haddad na economia, as conversas fluíam bem, mas aí começou a azedar, principalmente depois que no smartphone do Ciro Nogueira apareceu que o Roberto Campos ainda hoje troca mensagens com os ministros de Bolsonaro. Está no grupo. Que está no grupo lá do ministro do Bolsonaro. E aquilo acendeu uma luz ali no PT. Espera aí, como é que ele era do outro governo mesmo? Não é o Banco Central, que independência era essa? Se ele fazia parte, trocava figurinhas e tal com Paulo Guedes, com Ciro e tal. Então aquilo, porque o presidente Lula, ele não diz, muitas vezes a gente pensa que ele diz as coisas assim de veneta, que amanheceu assim, exato, não. Se ele está agora jogando pesado, é porque ele vai seguir nesse embate aí com o presidente do Banco Central até a queda de Roberto Campos, tenha certeza disso. Estou vendo a coisa no ponto de vista político. Eu acho que o Lula iniciou uma batalha
contra Roberto Campos sem trégua. E fica muito claro que esse aumento de taxa de juros não tem um outro objetivo que não seja manter as metas de inflação estabelecidas pelo Paulo Guedes. Olha aí, boa observação, porque com a taxa de juros alta, você tem um controle da inflação, então fazer aquele controle da inflação pela taxa de juros. E aí, quem paga a conta, Apoliana? Quem paga a conta no fim das contas é o consumidor, é quem tem sua capacidade de endividamento aí comprometida, o dinheiro fica mais caro, né? E cada vez menos o poder de compra do cidadão fica reduzido por conta da inflação. É uma bola de neve que, no fim de tudo, a gente vê as pessoas ficando ainda mais pobres por conta de uma taxa de juros que a gente sabe que não atende à necessidade de quem mais precisa. Havia uma grande expectativa sobre a redução da taxa de juros na reunião. No entanto, o presidente do BC, o Roberto Campos, ele não só manteve a taxa de juros nesse patamar alto, como defendeu que esse patamar continue ainda por algum tempo. E na visão da equipe econômica do Lula, isso dificulta o acesso do cidadão brasileiro ao crédito e, consequentemente, a recuperação econômica. Então, inclusive convergindo com o que o Amadeu disse, o Lula já chegou, inclusive, a se referir ao Roberto Campos como esse cidadão. Então, há um claro processo envolvendo o Lula e seus auxiliares para que o Roberto Campos ele possa deixar a presidência do Banco Central, porque a gestão Lula vê nele uma oposição dentro da gestão. Apesar da independência do Banco Central, o governo Lula depende muito das decisões do BC para esse processo de recuperação econômica que é capitaneado pelo ministro Fernando Haddad. Muito bem, já já a gente avança, a gente vai trazer para você a fase 2, o novo momento da intervenção do governo federal na terra indígena Yanomami. E com novidade que é o aumento do efetivo policial nas terras em Roraima. Já já a gente conta como vai se dar esse segundo momento, inclusive com a fala do ministro Flávio Dino, e imagens da operação da Polícia Federal em terras indígenas. Você vai ver os policiais atuando e flagrando garimpeiros ilegais em Roraima. Mas antes, deixa eu dar um recado para você.